Então, pessoal, temos aqui uma palavra aqui, então, pois livro de Apocalipse 17, onde a gente vai estar falando o que eu mencionei, então, aqui. Que eu mencionei aqui. Uma leitura, né? Com o arrebatamento da igreja, né? O planeta Terra terá uma mudança radical, muita turbulência política. Isso seria no primeiro governo aí da besta, né? O governo da primeira besta, que vai estar reinando em si, né? Então, seria aí uma turbulência política, financeira, um caos, né? Também aí uma turbulência de na religião, né? Na questão de religiosidade aí também, né? Uma turbulência religiosa, que será necessário um homem de alta capacidade para unir os povos de todas as nações e dar fim ao grande desespero universal. As pessoas vão ficar desesperadas, né? Desse governo da primeira besta. Estou adentrando primeiro nessa questão aqui, mas a gente vai adentrar mais, falar um pouco mais para trás disso aqui, tá? A falar a respeito do arrebatamento. Isso aqui seria, né, no governo da primeira besta, mas só para mencionar aqui, ó, que eu quero que entendam, né, a respeito dos reinos, né, em si, os governos aí, as governanças que houve e tal, né. Então, bom, será então necessário a capacidade, uma alta capacidade de um homem para poder então colocar aí uma certa, ter uma certa pacificação, né, entre as pessoas na Terra, porque vai ser um caos total, certo? Nesse governo da primeira besta aqui, certo? Então, para unir os povos de todas as nações e dar fim ao grande desespero universal, será necessária a alta capacidade de um homem. Para isso, nada mais justo que um homem com grande poder, que será dado por Satanás. Então, esse poder será dado por Satanás. Que a gente está falando aqui da primeira besta, né? Do seu governo aqui, será um governo vindo de Satanás, né? Vindo de Satanás aqui. Então, esse mesmo governo vai dar poder a um homem influente aí, digamos, para esse poder restabelecer aí a paz, né? Falsa paz, digamos assim, né? Então, para isso, nada mais justo que um homem com grande poder dado por Satanás, né, e dará início à última semana, ou seja, o último império dos mortais. O império do anticristo terá duração de 7 anos em duas etapas, tá vendo aí? Os primeiros 3 anos e meio governado pela besta, o segundo igual, né, o mesmo tanto aí, período governado pelo falso profeta, certo? Pelo falso profeta, exercendo eles todas as qualidades brutais dos antigos impérios. Então a gente está falando aqui, eu estou adentrando nessa parte para a gente entender aqui os impérios, né? O governo do referido homem, conhecido biblicamente de primeira besta. João deu um relato, né, ou mini biografia no livro de Apocalipse 13, 1, 10. Certo? 13, 1, 10. Então aqui, ó, Apocalipse 13, 1, 10. Vamos falar aqui, que é do 1 ao 10, tá? Apocalipse 13. Então você vai estar vendo aí no versículo 1 até o 10º, né? Então Apocalipse 13, 1 diz assim, ó: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Não é o que está escrito aí na tela, tá? Aqui seria Apocalipse 17. Eu vou estar colocando aqui Apocalipse na tela aqui. Deixa eu só estar mudando aqui para colocar aqui, para a gente acompanhar então a leitura aqui. Seria Apocalipse
13, certo? E começa aqui, ó. Certo? Então essa aqui é a leitura para a gente estar acompanhando aqui. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, certo? E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso. A gente vai estar falando a respeito desses animais, as características, né? Que também no livro de Daniel, sendo um livro apocalíptico, o livro de Daniel, ele menciona esses animais. Né? Então aqui, vamos lá. Apocalipse 13, 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. O mar visto por João não se trata de águas, literalmente dizendo. Tá? Essas águas representam as nações, povos de vários idiomas. Então, ou seja, aqui a água, né, que ele vê, né, significa pessoas, né? Significa aí as pessoas, as nações. Pois em Apocalipse 17, 15, né, onde eu estava anteriormente aqui, Apocalipse 17, deixa eu vir aqui, ó, 15, descer lá embaixo, então, em Apocalipse 17, 15, eu já estava em 17, 15, então a gente está fazendo a leitura, pois em 15 está dizendo aqui, ó, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, não, ó, as prostitutas são povos e multidões, e nações e línguas. Então, lá em Apocalipse 13, 1, onde a gente leu, né, e me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Essa besta ela não está saindo da água, galera. Não. É uma besta que está saindo no meio das pessoas, da multidão. Então, ou seja, há um povo ali reunido, né? Há um povo ali reunido, né? E em meio a esse povo, então sai, né? Sai ali esta besta, certo? Sai essa besta aí. Entendeu? Qual o intuito dessa besta? O que a gente vai ver também, tá? Então, as 7 cabeças têm 2 representativas, certo? Então aqui já está falando aqui da besta, certo? Ó, 7 cabeças e 10 chifres. Isso está em Apocalipse 13, 1, que ele viu ali. Tá? Então é onde a gente vem ver a interpretação do que significa aí a fisionomia dessa besta. Né? Então as 7 cabeças têm 2 representatividades, certo? Olha só. A primeira refere-se aos 7 montes, que estão na área central de Roma. Tá? Lembrando que Roma foi aí o último império aí, né? Então a gente temos aqui impérios anteriores. A gente vai chegar nessa questão aqui que as pessoas precisam realmente entender sobre Roma, né? Sobre Império Romano. As pessoas precisam claramente entender, galera, que Roma em si ela está muito envolvida com o anticristo, ela está muito envolvida com o fim dos tempos. A Bíblia mesmo nos menciona. Então, ó, as 7 cabeças têm 2 representatividades, viu, dessa besta que surge em meio à multidão, certo? A primeira se refere aos 7 montes. Então, aí uma das representatividades destas 7 cabeças é que ela, né, se refere a 7 montes, que estão na área central de Roma. Olha só. Conhecidos também como 7 colinas. E o nome delas são Quirinale, Viminale, Esquélio, Aventino,
Capitolino e também aqui Palatino e Célio. Então seria aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 montes aí, 7 colinas. Certo? 7 montes, 7 colinas. A segunda refere-se a 7 reis. Então a representação aí dessa besta, né? Com essas 7 cabeças e 10 chifres, seria então aí também uma representação dos impérios, 7 impérios. Então a gente vai estar entendendo a respeito disso aqui também, porque os 7 impérios, por que poderia estar representando os 7 impérios? A segunda se refere aos 7 reis, ou seja, 7 impérios, sendo eles Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, grego e o romano, que foi o último. E que aí Roma, né, existe aí, e da própria besta, conforme a descrição, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 foram até agora, que é Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, grego e romano, e o sétimo seria então o próximo, que é o da besta, o qual vai governar, certo? Então, olha só em Apocalipse 17, 9, o que diz. Então a gente já está aqui em Apocalipse 17, vamos só para 9. Ó. Aqui há sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Né? E são também 7 reis, 5 já caíram. Então quais são os que já caíram? Né? E um existe. Então esses que caíram foram esses reis desses impérios aqui, ó, que é o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, grego e romano. Todos eles caíram. Entendeu? E há um divino, né? Então, ó, e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Um existe. O outro ainda não é vindo. Então não veio ainda. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Certo? E a besta que era e já não é ela também o 8º e é dos 7. E vai à perdição, galera. Sabe? Então essa questão aqui que eu gostaria de estar trazendo à tona para a gente entender. Porque quem se aprimora de escatologia bíblica, né? 70 semanas para Cristo reinar, essas coisas, é muito importante ter esse entendimento dos impérios, os reinados que caíram, porque há de vir um, né? Há de vir um. E lembrando que o Roma que foi antes, né? De Roma que foi antes, em si, o último, ele vai ressurgir, né? Ele vai ressurgir. Então, a gente tem que nos atentar a isso também. Pois vamos aqui. Vamos adentrar então na questão do arrebatamento, a primeira fase do arrebatamento, né? E o que a Bíblia diz a respeito também, né? Então, ó, a igreja não contemplará o governo do anticristo. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Olha só. Então, aqui o apóstolo Paulo escreveu, né? Deixa eu pegar aqui. Vou abrir para vocês aqui. Tá acompanhando a leitura também. Então deixa eu vir aqui. Livros da Bíblia. Deixa eu ver aqui qual que seria aqui para mim não confundir. Deixa eu ver se está em Tessalonicenses. Segundo, 2. Deixa eu ver se é aqui. Então tá. Então a gente está aqui no livro de 2 Tessalonicenses 2. Tá? Capítulo 2 aqui. O versículo, a gente vai, para entender isso, a igreja não contemplará o governo do anticristo, assim escreveu o apóstolo Paulo. Então, aqui em Tessalonicenses, está escrito, olha lá.
aqui começa no capítulo 2, 7. Tá? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então está aqui. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio e mentira. Olha só, em Tessalonicense está já dizendo também aqui a respeito do anticristo, né? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então a Bíblia ainda fala que muitos serão enganados. A Bíblia menciona que muitos serão enganados pelo falso profeta, pelo anticristo, né? Então, aqui, ó, onde a gente leu, né, a igreja não contemplará o governo do anticristo, assim escreveu o apóstolo Paulo. Então tá, porque já o mistério da injustiça opera, tá no 7, né? Versículo 7. Somente há um que agora existe, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Né? Então, o anticristo será revelado somente após o arrebatamento. Olha só. Será revelado aí após o arrebatamento da igreja. Portanto, só vão conhecer a besta os que não subirem. A vinda do Senhor Jesus acontecerá em duas fases distintas. Quanto ao arrebatamento da igreja, a expressão real deste acontecimento está registrada. Então aqui a gente já vai ver esse registro em 1 Tessalonicenses. Né? Então aqui a gente pode estar vendo no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a gente vai estar vendo aqui, lá no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Certo? Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha só. Então, pessoal, o referido evento o Senhor Jesus trará consigo os fiéis que estão no paraíso, os quais se unirão a seus corpos e ressuscitarão. Os fiéis vivos serão arrebatados e juntos seguirão o Senhor Jesus para o céu. Então o arrebatamento da igreja será muito rápido, como mencionou o apóstolo Paulo, 1 Coríntios. Né? Então vou abrir aqui para vocês acompanharem, 1 Coríntios. A gente vai estar acompanhando isso aqui, então, tá? Já abri aqui, então. 1 Coríntios, a gente vai estar acompanhando, então, o capítulo 15, tá? Então vai ser o capítulo 15, e vamos estar descendo aqui, então, até o versículo 5, tá? Aqui, certo? E que foi, deixa eu ver aqui se é primeiro, certo aqui. Deixa eu só ver se está certo aqui no livro. Né? 1 Coríntios.
Deixa eu descer. Que vai ser, não é no 5, é no 51. Deixa eu só fazer a marcação aqui. 5. Bom, fiz a marcação aqui corretamente. Estava desmarcado. Então não é no 5, é no 5:1. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Certo? Então, se referindo aqui ao que eu disse aqui, né? Que o referido evento, o Senhor Jesus trará consigo os fiéis que estão no paraíso, os quais se unirão aí aos seus corpos e ressuscitarão. Os fiéis vivos serão arrebatados e juntos seguirão o Senhor. Então, primeiramente aí os mortos vão ressuscitar e após com esse arrebatamento, então será aí aqueles que estão vivos. Então aqui, quando a igreja for arrebatada deste mundo, se processará o que diz. Então vamos lá então. Em Lucas 17, 34. Então eu vou abrir para vocês acompanharem aqui o livro de Lucas. Aqui. Deixa eu arrumar meu mouse aqui. Ó, livro de Lucas. A gente vai estar acompanhando aqui então. Tá? No capítulo 17, 34. Então, a gente vai estar descendo aqui para o 34 para acompanharem também a leitura aqui dessa palavra da Bíblia aqui. Certo? Então vos digo, 34, tá aqui. Em Lucas 18 17. Aqui, pessoal. Pronto. Então a gente desce para 34 agora. Então aqui, ó. Para entender melhor aqui, né? Então, quando a igreja for arrebatada deste mundo, se processará o que diz em Lucas. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Então estamos aqui lendo aqui. Ó. Um será tomado e o outro será deixado. Que é o que a Bíblia diz a respeito de como será o arrebatamento. A gente acabou de adentrar nesse tema aqui, nesse assunto, né? Então, 2 estarão juntas, moendo. Uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E eles lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então, tem até uma questão, né, de que faz muito tempo, né, conversando e tal, disseram que certamente em aviões costumam deixar 2 pilotos e um provavelmente crê em Deus, o outro não, porque se um for arrebatado, o outro não vai ser e consegue manter o avião. Assim, bom, o arrebatamento vai ser um caos. Sendo isso verdade ou não, né, vai ter aviões caindo, vai ter muita coisa acontecendo mesmo, né? Acontecendo mesmo. Então, para finalizar essa questão do arrebatamento aqui, essa parte do arrebatamento aqui, ó, a gente então fala-se de 3 condições como Cristo encontrará os fiéis vivos: na cama, né, dormindo à noite, ó, moendo o trigo antes do amanhecer, no campo, trabalho em pleno dia. É evidente que o Senhor Jesus virá uma só vez e em uma só hora para todo o globo terrestre, né? E surpreendendo a muitos nessas condições, segundo os fusos horários. É notório que o arrebatamento, né, o Senhor Jesus virá buscar os seus santos.
Então a Terra ela tem a questão de fuso horário. Então, por exemplo, no Japão tá de noite, no Brasil tá de dia, e conforme a Terra gira, certo? Então Jesus virá uma vez só, e alguns podem estar dormindo, né? No Brasil também, aqueles que trabalham de dia descansam à noite. Então temos essa questão aí, certo? Jesus vai vir uma vez só e vai arrebatá-los de acordo como eles estiverem, seja no campo, seja no trabalho, seja dormindo, né? No livro aqui, se não me engano, em Jó, deixa eu só ver aqui se é Jó, pra gente estar vendo aqui. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver só se é, não lembro se é Jó, mas deixa eu ver. Se não for, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou abrir para vocês acompanhar também a leitura aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu só adentrar aqui, que eu vou ver no em qual livro que está. Onde a palavra de Deus, ela diz, ela se refere aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, para vocês acompanharem aí também a leitura que diz a Bíblia, tá? Porque com a palavra de Deus fica bem mais fácil. Então, no livro de João, não é João, é João, tá, pessoal? Então, aqui é muitas informações. Então, no livro de João, lá no capítulo 14, eu vou colocar aqui para vocês acompanharem aqui também a leitura, né? Aqui no 3, tá? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então aqui se refere ao arrebatamento, né? Então Jesus em si fala de preparar lugar, né? Preparar um lugar. Qual será essa preparação, né? Sem dúvida alguma, Cristo estava falando da sua morte na cruz no Calvário. A morte do Senhor Jesus Cristo fez-se preparar lugar, repouso para os fiéis na cidade santa, porque Deus havia jurado na sua ira que ninguém entraria em seu repouso. Lugar havia, contudo, o homem não tinha dignidade para lá entrar, olha só, né? Então, antes da vinda de Jesus na terra, né, a gente não era como filhos. A gente era servos, né? O servo Jó, olha só. Então, tem toda essa questão, né? A gente era tratado como servos. Deixa eu compartilhar aqui o link. Só compartilhar aqui a live. E voltar aqui onde eu estava. Deixa eu só ver aqui que eu estou com o pessoal que também mandando mensagem no Instagram. Então, pessoal, Jesus ali, com a vinda dele, nos tornou filhos, né?
Somos reconhecidos agora como filhos de Deus. Mas antes então eram servos. Tá? Eram tratados como servos. Deixa eu só arrumar aqui a tela. Vou voltar aqui, pessoal. E a gente vai chegar até então nas partes onde a gente deve nos atentar para não sermos enganados, né? Para não sermos enganados pelo anticristo, falso profeta, que se levantará, certo? Em questão também a gente vai estar falando da marca da besta, né? O chifre, essas coisas, né? A gente vai estar falando também a respeito, né? A gente está falando como será o arrebatamento aqui. E se a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja vai ser arrebatada antes do falso profeta, do anticristo, reinar, né? E que Roma em si tem uma grande importância nessa questão do falso profeta, né? Então a gente aqui explicou a respeito que há de se levantar, né? Como na Bíblia menciona aí a besta e também as visões que Daniel em si teve do leão, né, do guepardo, do urso, que representam os impérios, os quais já caíram, já não existe mais, como mencionado aqui, eu expliquei, né, que é os reis e os impérios que já caíram, que é o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, o Império Grego, né, depois o Romano por último. Depois o Romano por último, que a Bíblia menciona. Por isso que eu falo que o Império Romano, apesar dele ter caído, ele tem uma grande importância porque ele vai ressurgir, pessoal. A Bíblia nos alerta que Roma vai se levantar. Por isso que ela tem uma grande influência, por isso que o Papa em si, ele tem toda essa questão, né, de ser adorado e tal, né, galera? Mas as pessoas estão caminhando para a mentira, para serem enganadas. E é muito importante então abrir os olhos, né? Então, voltando aqui para a parte do arrebatamento, a gente vai estar falando aqui uma questão para finalizar essa parte do arrebatamento, certo? Que seria a primeira fase do arrebatamento. A primeira fase do arrebatamento. Então, ó, qual será essa preparação? A gente estava falando a respeito que Jesus iria preparar, né, lugar para nós, aqueles que serão arrebatados. Então está dizendo aqui, certo? Na casa do meu pai há muitas moradas. Ó. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Tá vendo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando. E quando eu for, e vos preparar lugar. Quando eu for, significa o quê? Jesus está falando aqui da sua morte na cruz, né? Quando eu for, eu vou preparar lugar, tá? Eu vou preparar lugar. Virei outra vez. Está falando do arrebatamento da igreja, daqueles que permanecerem fiéis, né? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que magnífico isso, né? Essa passagem em si, magnífica. Então, pessoal, aqui, ó, qual será essa preparação? Sem dúvida alguma, Cristo está falando da sua morte na cruz, como eu mencionei, né? No Calvário. A morte do Senhor Jesus Cristo fez-se preparar lugar, repouso para os fiéis na cidade santa, porque Deus havia jurado na sua ira que ninguém entraria em seu repouso. Jesus, ele está falando de preparar lugar. Nos tornamos filhos de Deus, né? Através de Jesus Cristo, porque antes éramos servos, né? Meu servo Jó, meu servo Moisés e assim por diante. Então não era totalmente reconhecido como filhos. Fomos reconhecidos através de Jesus Cristo.
como filhos, certo? Aí, dentro disso, por que que Jesus diz, por que que Deus disse a respeito de que, tipo, jurou, né, que não entraria um homem no céu, né? Devido aos pecados, né? Por causa do pecado, né, e da dívida para com Deus, porque o homem pecou muito, né? Pecou muito, muito, muito. O povo de Israel mesmo, nossa, e mesmo assim é um povo amado, um povo escolhido. Mesmo sendo um povo escolhido, eles errou bastante, né? Então, Cristo rasgou a cédula da vossa dívida e garantiu nossa entrada no céu, tá vendo? Então é por meio de Jesus Cristo que temos o privilégio de adentrarmos no céu, de buscar a Deus com a esperança de sermos arrebatados. E é o motivo e razão de promessa, tá? Vou preparar lugar. Então esse é o motivo. Por isso que Jesus disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então traduzindo aqui, ó, né, em João 14, aqui no 2, vamos traduzir aqui. Na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Se não fosse isso, se não houvesse bastante moradas, ele não teria dito, Jesus não teria dito, né, que iria preparar, que vai preparar lugar para nós, porque ele quer a gente com ele, né? E quando eu for, então aqui traduzindo, quando eu for, né, tá falando da sua crucificação, a sua morte na cruz do Calvário. Quando eu for, eu vou preparar lugar. E eu vou vir. Olha só, Jesus falando aqui, ó. E eu voltarei. Voltarei e vos levarei. Então, eu vou voltar e vou levá-los comigo. Comigo. Para que onde eu estiver, todos estarão comigo. Todos ali também têm que estar comigo. Eu quero isso. Então, Jesus falando aqui para nós. Aqui, ó. Olha só que magnífico isso, né? Olha só. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, olha só, Tomé, né? Tem que crer, tem que ver para crer, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem essa questão também. Tem essa questão também. Pois ninguém se achega a Deus senão através de Jesus Cristo. Por isso que quando a gente pede, a gente tem que pedir. Jesus nos ensina a orar também. Pedes ao meu nome e será concedido. Entendeu? Então, temos que saber como orar, como interceder, como pedir. E tem que ser em nome de Jesus. Olha só que interessante, né? Então aqui nos mostra mais uma vez que devemos saber como orar, como pedir. Porque se não for em nome de Jesus, não fala por que tem que expulsar demônio em nome de Jesus, né? Por que temos que pedir em nome de Jesus? Jesus já adverte aqui, ó. No livro de João já adverte. Entendeu? Ele fala que quando diz Tomé, né? Eu sou o caminho, ó. Tomé perguntou, né? Senhor, nós não sabemos para onde vai, né? E como podemos saber o caminho? Então Jesus fala, ó, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, finalizando essa parte do arrebatamento aqui, pessoal. Essa parte aqui do arrebatamento, primeira fase, tá? Do arrebatamento, certo? Então tá aqui. Depois tem a questão do tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo será um lugar onde Cristo pessoalmente recepcionará a sua igreja, pessoal. Então aqui a gente falou então aqui do arrebatamento, certo? Claro que dá para retroceder o tempo aqui falando mais ainda para a gente entender, né? Mas aqui já seria uma questão até então de falar dos impérios que existiu, né? Falar das 70 semanas para Cristo reinar, certo? Aí teria uma explicação a respeito como Cristo vai reinar,
a gente estamos aqui vivendo o tempo da graça, tá? O tempo da graça, que é após a morte e ressurreição de Cristo, vai até então a parte aí do anticristo, galera. Então a gente tem aqui, estamos no tempo da graça, galera, no tempo da graça mesmo, né? Por intermédio de Jesus Cristo que derramou seu sangue para devido aí aos nossos pecados, certo? Devido aos nossos pecados. Então temos essa questão aqui, certo? Aí tem o fim de todos os impérios aqui que eu poderia estar falando para vocês, né? Sobre o Império Pérsia, né? Começou com o Império tipo assim, houve grandes impérios, né? Que no livro de Daniel ele fala, né? 4 grandes animais diferentes um dos outros subiam do mar. Seria o mar, significa pessoas, tá? Então houve o Império da Babilônia, né? O Império Babilônico de 612 a.C. a 539 a.C., certo? Representado pelo Daniel, seria o leão. O primeiro animal representa o Império Babilônico, certamente pela crueldade, viu? Então, a gente pode estar falando também dos impérios aqui, certo? Cidade de Babilônia. Aí, depois, né, o Medo e Pérsia, tá? Medo não é de medo, ter medo, mas é o nome aqui, dado aqui, certo? É Medo e Pérsia, que seria o Império Persa, certo? Que é representado pelo urso. O segundo animal representa o Império Persa, que é unido aos medos. Então ele foi unido aos povos medos, fizeram dos valentes babilônicos seus súditos e colocaram um ponto final ao terrível Império Babilônico, no ano de 539. Então o Império Persa ele veio reinando de 539 a.C. a 330 a.C., tá? E esses anos eles vão diminuindo até chegar a Cristo Jesus, tá? Eles vão diminuindo, por isso que é 539 a.C. a 330 a.C. Diminuiu aí os números, né? Então aí conta, dá pra gente falar a respeito também como que foi, né? E o fim dos persas, né? Depois vindo aí o Império Grego, né? Então entrando no lugar aí, o leopardo, o terceiro animal na ordem dita pelo profeta Daniel, representava o Império Grego, por sua rapidez, dominou o consagrado Império Persa. Então é um império perdendo para o outro, a respeito disso. Um império veio perdendo para o outro. Então começou com o Império Babilônico, depois o Império Babilônico perdeu para o Império Persa, que era unido aos medos, povos medos, e depois o Império Grego, que lutou contra o Império Persa e ganhou. Tá? E depois vem aí o outro império. Qual é o Império? Romano. Que, se eu não me engano, é o Império, isso, é o Império Romano. Então tem o Alexandre Magno, né? Fim de Alexandre. Aqui, ó, Império Romano. Terrível e espantoso é o Império Romano. O quarto animal representa o Império Romano, que é aqui muito ousado em sua conquista, né? Dominou a bacia do Mediterrâneo, em consequência trouxe grandes transformações sociais e econômicas. Então temos aqui o Império Romano, que veio de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, o Império Romano. Então Jesus quando nasceu, né, ele nasceu em meio ao Império Romano, e esse império ganhou aí do Império da Grécia, Império Grego. Tá? Então um império perdeu para o outro, certo? Um império perdeu para o outro aí. E aí continua, depois tem a morte de Júlio César, né? A morte de Júlio César. E depois temos também a questão dos romanos e os cristãos, certo? Os romanos e os cristãos. E depois o fim do Império Romano. Sim, ocorreu, né? Roma existe, mas
o império em si acabou. E a Bíblia nos relata, adverte que há de se levantar, né? Pois em Apocalipse 13:3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta. Então, galera, aqui, deixa eu adentrar aqui em Apocalipse, livro de Apocalipse, para você acompanhar onde eu li aqui, ó. Tá? 13:3. Então vamos lá, 13:3. E vi aqui, ó, uma das suas cabeças como ferida de morte. Aqui está falando do Império Romano, último império, e que foi também derrubado, ele foi ferido, certo? E a sua chaga, ele foi ferido, ó, foi curado. Então, ou seja, ele foi ferido, mas ele foi curado e toda a terra se maravilhou. Então aqui está falando que ele se levantou, o último império. Por isso que eu falo que o império em si ele tem uma grande ele tem uma participação grande aí nesses últimos tempos, viu? O Império Romano. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Tá vendo? Mas aqui será um povo enganado, galera. Um povo enganado, enganado mesmo. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir contra por 42 meses, galera. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Olha só. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que adorarão a besta, galera, galera, aqueles que aceitar aí o que há de vir, não vai ser arrebatado, não vai subir não, viu? Vão perder o seu galadão aí. Então atente-se para que não perca a sua coroa, galera. Para que não perca a sua coroa, tá? Então aqui eu falei a respeito um pouco dos impérios e falei como será o arrebatamento, tá? Numa próxima live aí eu posso estar falando sim, né, trazendo aqui as demais coisas, as quais fazem muito juízo aí, como por exemplo o governo da segunda besta. Esse que eu falei aqui, que a gente acompanhou, é primeira besta, tá? Arrebatamento, primeira fase, ó. E aí vem o governo da primeira besta, tá? Que eu falei. Então tem aqui, ó, Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, aí vai ter o governo da primeira besta, tá? E depois o segundo. Então, tem tudo isso aqui de informação dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, para nos advertir. Tá? Então, quero agradecer aí a quem acompanhou, a quem quis conhecer, trazer aí a sua atenção para a palavra de Deus, para a Bíblia, né? Que Deus possa curar, salvar a nação. Nós não podemos ignorar a Bíblia, tá bom? Forte abraço para vocês aí.